Muito que bem, vamos falar sobre corrente de ouro. Oi pessoal, meu nome é Diana Martins e hoje eu trago um vídeo um pouquinho diferente para o canal, porque eu vim trazer meio que um resumão de tudo que acontece em Corrente de Ouro, de Cassandra Clare, a trilogia As Últimas Horas. E por que desse resumão, né? Agora, dia 1º de novembro, vai sair o segundo livro dessa trilogia, que é o Corrente de Ferro aqui no Brasil. Então eu resolvi fazer esse resumão para relembrar e deixar vocês preparados com tudo muito afiadinho aí na língua de vocês do que acontece em Corrente de Ouro, porque é um livro que já saiu tem um tempinho e às vezes a gente vai esquecendo, né, o que acontece na história e a gente quer ler a sequência, só que a gente meio que desanima porque a gente pensa, putz, já não lembro o que aconteceu, então eu venho aqui para te lembrar o que acontece em Corrente de Ouro para você conseguir ler 100% Corrente de Ferro. Mas antes de a gente começar, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito, me seguir nas redes sociais que eu vou deixar passando aqui na tela para vocês. Se você sentir interesse de comprar Corrente de Ferro, Corrente de Ouro ou qualquer outro livro, ou qualquer outra coisa, na verdade, na Amazon, eu peço que você use meu link que tá aqui na descrição. E tudo isso falado, bora lá começar. Primeiro disclaimer, é óbvio que esse vídeo vai ter spoilers, não é uma resenha, é um vídeo que eu literalmente vou contar pra vocês tudo que acontece na história. Estou fazendo esse vídeo para quem já leu Corrente de Ouro e apenas quer relembrar o que acontece na história. Bom, primeiro de tudo, só relembrando quem são os personagens dessa trilogia. Essa é uma trilogia que se passa depois de As Peças Infernais, e os personagens principais que essa história vai ter vai ser os filhos dos protagonistas de Peças Infernais. Segundo ponto, a história ela vai se passar em dois tempos. O primeiro tempo, que é o tempo presente, né, que é ali em 1900 e pouquinho, acho que é 1903, 1904 no máximo que começa a história, e tem um tempo no passado, então em diversos momentos a gente volta alguns anos, então ali pro ano de 1900, 1901, 1897. A gente começa então a história em 1897, com Lucy Herondale, com apenas 10 anos, acordando no meio da noite e indo vagar numa floresta. Ela tá em Idris, na mansão dos pais, né? Mas ela acaba ficando com medo, acaba se perdendo, começa a correr para tentar encontrar o caminho de volta para casa, não encontra e cai num buraco. Quando ela cai num buraco, um menino aparece, ajuda a Lucy a sair de dentro do buraco, ajuda ela a achar de volta o caminho. E quando a Lucy ela vai agradecer ele e tal, ele já desapareceu. Esse é o primeiro mistério da história. Quem é esse menino? Ele é um menino que tem ali em torno de 16 anos, de cabelos pretos, e Lucy voltaria a encontrar com ele 6 anos depois. E no presente a gente vai acompanhar James, Thomas, Christopher e Matthew fazendo uma pequena ronda ali por Londres, até que eles encontram um demônio. E James começa a lutar com esse demônio, mas ele é puxado para o mundo das sombras, como ele chama. Isso começou a acontecer com o James quando ele tinha 13 anos, então ele é levado para esse mundo das sombras, que ele não entende muito bem o que é, mas a gente já sabe que ele tem essa peculiaridade, né, por ele ser filho da Tessa, e a Tessa, como a gente sabe em Peças Infernais, ela é filha de um demônio. E feiticeiros, eles não podem engravidar, e a Tessa não necessariamente é uma feiticeira, porque além de sangue de demônio, ela também tem sangue Nephilim. E por conta de James ser filho de Tessa, ele acaba tendo essa peculiaridade aí de navegar para esse mundo demoníaco. James, ele é irmão de Lucy, então acho que já é importante dizer que, quando eu digo lá atrás, Lucy Herondale, James Herondale, eles são irmãos, filhos da Tessa com Will. Porém, entretanto e todavia, é meio estranho ele ter sido levado para esse mundo das sombras, porque isso já fazia um ano que não acontecia, porque o Jam, sim, o meu maridinho Jam, ele ajudou o James a controlar de não ser puxado para esse mundo sem ele ter controle sobre. Mas isso volta a acontecer nesse momento que eles estão lutando com esse demônio. E aqui já é mais uma coisa estranha, porque aparece um demônio em Londres, e isso é uma coisa que fazia muito tempo que não acontecia. Porém, no resto do mundo, a quantidade de demônios aparecendo é normal. É só em Londres mesmo que já fazia pelo menos uma década que não aparecia nenhum demônio, né? Que tava todo mundo muito sucinha por ali. Depois que eles terminam de matar esse demônio, James, Christopher, Matthew e Thomas, eles decidem ir, que é na Taberna do Diabo, que é onde eles alugam um quartinho lá pra eles ficarem, etc. É um lugarzinho ali meio do submundo e tudo mais. E logo que eles chegam lá, comentam com uma lobisomem que trabalha ali no bar, tal, e daí ela fala, né...
acho que os outros demônios devem estar meio com medo de dar as caras. E aí o James fala assim, como assim? Daí ela dá uma desconversada, então tipo assim, guarda essa informação, porque é importante. E os 4 vão pro quartinho, vão se trocar, blá blá blá, até que Thomas comenta que sua tia Tatiana Blackthorne está vindo e se mudando para Londres, junto com a sua filha adotiva, que se chama Grace Blackthorne, e ela vai ficar na antiga casa Lightwood, aquela casa que o Benedict Lightwood virou uma minhoca. Ele foi derrotado pela galera de Peças Infernais. Enfim, ela vai voltar então pra essa casa junto com a Grace, e a gente já sabe que James e a Grace, eles têm um romancinho. A Tatiana odeia todos os Nephilim, né, porque só relembrando também Peças Infernais, quando a galera mata o Benedict, que virou uma minhoca, o Benedict tinha acabado de matar o marido da Tatiana. Não sei se vocês lembram disso, mas ele tinha matado. Então, a partir daquele momento, Tatiana começa a odiar todos os Nephilim. Ela se isola, ela não quer saber mais dos irmãos, não quer saber mais de ninguém. Então, ela decide voltar agora pra Londres do nada, ali pra trazer a Grace, enfim. Eles ficavam em Idris, do lado da mansão dos Herondale. Lembra a mansão dos Herondale, que a Lucy foi vagar na floresta lá em 1897? O James, ele conheceu a Grace quando ele ia passar o verão em Idris, nessa mansão, por eles serem vizinhos, né? Então eles acabaram se conhecendo ali e por isso eles começaram esse romance. Mas ele acha estranho porque a Grace não avisou pra ele que ela ia se mudar pra Londres, então ele já fica ali com o pezinho meio atrás. E aí, outra fofoca que acontece ali na hora é que a família Carstairs vai vir também para Londres. A família Carstairs consiste em quem? Sona Carstairs, que é a matriarca da família, e é casada com o Elias Carstairs. O Elias, ele é tio do Jem. Ele era irmão, então, do pai do Jem. E eles têm 2 filhos, que é o Alastair, que é o mais velho, e a Cordelia, que é a mais nova. E dentro dessa fofoca, já tem outras 2 fofocas. A primeira é que parece que o Alastair não se dá bem com os meninos. E a segunda é que o pai deles parece que não vai vir junto. Só vai vir a Cordelia, o Alastair e a Sona. Então, guarde essa informação aí também. A família Carstairs e Herondale sempre foram muito amigas, né? Como vocês podem lembrar, de Peças Infernais. A Cordelia já conhece o James, já conhece a Lucy, e inclusive Cordelia e Lucy são best friends forever. Então, por isso que elas vão ser para a batalha. E esse é o pretexto da família ter vindo para Londres. Mas, a verdade, é um pouco diferente. O que acontece de verdade é que eles estão se mudando para Londres para tentar encantar ali os Nephilim, porque o Elias está sendo acusado de ter cometido um crime. O Elias, ele foi convocado para destruir um ninho de demônios que estavam atacando os lobisomens. Porém, entretanto, todavia, quando eles chegaram no local para atacar, era na verdade um ninho de vampiros. E daí eles mataram vários vampiros que não tinha nada a ver com a história. E aí começou uma guerra ali, né, onde os vampiros, eles acharam que os Nephilim estavam se associando aos lobisomens para exterminá-los, e isso pode total estremecer os acordos, né? Então, como Elias, ele era o líder dessa missão, ele está sendo acusado de ter orquestrado isso, para ele ter, de fato, matado esses vampiros. Cordelia conta tudo isso pra Lucy. Lucy diz que vai ajudar a Cordelia 100%, mas, porém, entretanto, Davi, ela diz, amanhã vai ter um baile lá em casa, lá no instituto, porque a minha mãe com meu pai, eles querem dar esse baile pra vocês, de boas-vindas e tudo mais. E pra completar o balaio de gato, a Lucy ainda tenta convencer a Cordelia que o James está apaixonado por ela. Porque ela ouve ali de fofoca que o James está apaixonado por uma menina que vai chegar em Londres. E quem que chega em Londres? Cordelia. Então ela começa a enfiar esse negócio na cabeça de Cordelia e a Cordelia fica já mexida. Porque ela gosta do James no fundinho de seu coração. Dia seguinte, então, temos o baile. A gente já começa com o Matthew bêbado. Guarda essa informação também que é importante para esse personagem. Matthew está bêbado. James cata ele e fala, meu querido, vamos descer pro baile, você não vai ficar bebendo aqui na biblioteca não. Bora lá, porque tá cheio de mulher pra gente dançar e não tem ninguém pra dançar com elas, então pode vir. E aí quando a gente vai pro baile, então a gente conhece outra personagem importante na história, que é a Anna Lightwood. Anna, ela é irmã de Christopher. Lembra o Christopher, que eu comentei que estava com o James lá lutando com os demônios? Anna é irmã de Christopher e filha de Gabriel e Cecily. Além da Anna e do Christopher, eles ainda têm mais um filho, que é o Alexander, só que ele ainda é um bebezinho. E a Anna não é uma mulher qualquer, não. A Anna, ela se veste com roupas masculinas, né? Então ela tá lá vestida maravilhosa com um terno e tal, assim, super empoderadíssima, né, gente? 1900, a Anna fazendo isso, o suprassumo de gostosona mesmo, porque a Anna é um tudo. E aproveitando que eu tô falando já quem é quem, já vou dar um contexto pra vocês também dos outros personagens, pra vocês não ficarem muito perdidos quando eu for falando. A Anna e o Christopher são filhos do Gabriel com a Cecily, e o Thomas, que eu comentei com vocês também lá atrás, que estava lutando contra os demônios, ele é filho do Gideon com a Sophie, também de Peças Infernais. Além do Thomas, o Gideon com a Sophie ainda tem outras 2 filhas, que é a Bárbara e a Eugênia. E o Matthew é filho de ninguém mais, ninguém menos do que a nossa consuleza, Charlotte
com o Henry. Só que ele é o segundo filho do casal. O primeiro é o Charles, e ele tá ali, né? Ele é muito mais político e não sei o que e tal, porque ele quer ser nomeado o futuro cônsul. Bom, os Carstairs, eles chegam então ali no baile, vai dancinha pra lá, dancinha pra cá. O James chama a Cordelia para dançar com ele. Os dois estão dançando, está rolando um pequeno clima. E quem chega? Ela mesma, Grace Blackthorne. E aí quando o James, ele cata e vê a Tatiana com a Grace ali, ele larga a Cordelia e ó, zoom, vai atrás da Grace. Não dá nem dá licencinha, não. Só vai embora. E aí a Cordelia fica ali no salão meio assim sem graça, o Matthew vai lá, cata a mãozinha dela, começa a dançar com ela pra salvar ela, né? Porque ela tá super sem graça. E aí nesse momento a Lucy some. E o que aconteceu com a Lucy? A Lucy, quando ela olha também a Tatiana chegando com a Grace, ela vê uma outra pessoa junto. Quem que é essa outra pessoa? O menino da floresta, meus amores. Que é o Jesse Blackthorne, filho da Tatiana. Só que daí a Lucy fica assim, gente, mas como que pode ser? O menino tá igual, mesma aparência, não mudou nada, já se passou 10 anos. E o pior de tudo é que todo mundo tá meio que ignorando o Jesse, assim. A galera vai lá cumprimentar a Tatiana, a Grace, mas o Jesse mesmo, o povo não tá nem azul. Lucy, então, vai, pega a mãozinha do Jesse, leva ele pra fora do salão, e lá ele revela pra ela que ele, então, é o Jesse Blackthorne, e que ele não tá nem 100% vivo, nem 100% morto. É como se ele tivesse preso no meio do caminho ali, e ele também acha muito estranho que a Lucy consegue ver ele, porque as únicas pessoas que conseguem vê-lo é a Tatiana e a Grace. De resto, ninguém mais consegue ver. Bom, voltando pro salão, então, James tá lá dançando com a Grace, pensando, nossa, como que ele ama ela, que ele não consegue pensar em mais nada quando ele vê ela, que ele sente essa conexão, que ele é puxado pra ela e tudo mais. E aí vem o quê? Um grito no meio do salão. Esse grito, então, é da Bárbara, cai ali meio sem ar, que não sei o quê. A Bárbara, né, como eu falei, irmã do Thomas, e a Cordelia dá um corre ali pra acudir a menina, né? Aí a Cordelia fala assim, gente, alguém me traz aqui uma faca, um trem, pra eu conseguir cortar o espartilho dessa menina, porque ela tá sem ar aqui. Aí o povo vem correndo, aí ela vai, corta ali o espartilho da menina, aí ela respira, volta, só que aí já ficou aquele baixo astral. E pra completar, ainda chega a notícia de que alguns mundanos foram atacados por vários demônios, então a galera tem que se agilizar ali, né, os mais velhos, pra ir ver qual foi o rolê que aconteceu. Então, o baile acaba, mas no dia seguinte vai ter um piquenique para os jovenzinhos. Os jovens, eles vão chegar ali no comecinho da tarde para fazer um piquenique, socializarem. Antes de chegar nesse piquenique, então, o que acontece são duas coisas. A primeira é a Tessa com o Will conversando, que o Will acha muito estranho esses demônios estarem aparecendo, que essa nova geração, ela parece estar muito despreparada, porque os demônios ficaram muito tempo longe, né, e agora eles aparecem, a galera não sabe lutar, porque não tava lutando, então ele tá um pouco preocupado com isso. E a segunda coisa é que o James mandou um recado pro Jem, comentando que voltou a acontecer a questão do mundo das sombras, questionando se isso é porque ele ser neto de um demônio maior, e o Jem já tá numa procura de descobrir quem é o pai da Tessa, né, quem é o demônio maior que é avô do James. Voltando no tempo então, 1900, o James, ele tem uma febre escaldante. E a Cordelia já teve, então ela vai, fica ali com o James, fica meio que cuidando dele, etc, etc. E é que a gente percebe que o James, ele tem sim uma conexão com a Cordelia. Chegamos então no famigerado piquenique. A Cordelia quer fazer a linha, né, porque ela quer encantar a galera pra conseguir ajudar o pai, mas ela dá um push no James e fala assim, e aí gato, você me deixou lá dançando sozinha? Aí o James pede desculpa, mas aí a Grace chega e o James revela pra Cordelia que ele é apaixonado pela Grace e que ele inclusive usa um bracelete que a própria Grace deu pra ele, que é um braceletezinho prateado. Aí a Cordelia fala assim, tá bom, tudo bem, vai lá falar com ela, tudo muito que bem. Só que daí o que acontece é que todos os Nephilim são atacados por demônios na luz do dia. Sim, na luz do dia, os demônios não podem sair na luz do dia, mas todos eles são atacados ali na luz do dia e alguns deles ficam feridos, como a Bárbara, um outro rapazinho que não é nada importante pra história, e a Ariadne, que ela é filha do Inquisidor. Bom, a galera então é levada pro instituto. Lá, o James pede pros amigos ajudarem ele a ir pro mundo das sombras, porque ele sente que isso tem alguma conexão. E enquanto isso, a Lucy pede a ajuda da Cordelia pra ir até a antiga casa dos Lightwood, onde a Grace está morando agora, e ela fala que ela quer falar com um fantasma que mora lá, porque ela acha que esse fantasma pode ajudar. James consegue então ir pro mundo das sombras, só que dessa vez ele não só vê o mundo, ele realmente vai pra lá fisicamente. Aí ele consegue coletar um pouco de areia desse mundo, que ele guarda no bolso, e ele enxerga uma luz no fim do túnel. Ele enxerga uma luz literalmente ali, e ele começa a seguir essa luz. Enquanto isso,
A Lucy com a Cordelia chegam lá na casa da Grace. A Lucy fala pra Cordelia, ó, vai lá, distrai ela, fala que a gente veio aqui ver se ela tá tudo bem enquanto eu vou lá achar o fantasma. Cordelia vai lá, toma um sarrafo da Tatiana com a Grace, que a Tatiana fala, o que você tá fazendo aqui, minha filha? Vai embora, sai fora. E aí a Cordelia, ela vai andando por ali e ela vê um barulho numa estufa. E ela decide dar uma olhada pra ver o que tem lá nessa estufa, né? Enquanto isso, a Lucy encontra o Jesse e questiona ele se ele sabe alguma coisa sobre aquilo, sobre a morte dele, enfim. Ele diz que ele tem 17 anos, na idade que ele morreu, né? Então ele morreu com 17 anos, mas se tivesse contando ainda, ele teria 24 anos agora. E aí ele conta que a Tatiana não deixou os Irmãos do Silêncio levarem o corpo dele embora, e ela chamou, na verdade, um feiticeiro para manter o corpo do Jesse intacto e a alma dele ainda na Terra. E isso tudo via necromancia. Daí ele também conta que ele só consegue aparecer à noite, que durante o dia ele some. E ela questiona também ele sobre a outra noite, porque quando eles estavam conversando, ele sentiu uma coisa de morte lá na festa. E daí ele fala que por ele estar entre os dois mundos, né, ele consegue ver algumas coisas e ele viu que tinha demônios ali em torno da festa. Aparentemente, os mesmos demônios que atacaram o parque. A Cordelia então entra na estufa e daí o que tem na estufa? Um demônio que cata ela pelos pezinhos e aí começa ali, ó, um sururu com a Cordelia. Mas o James acaba aparecendo ali, ajuda ela a matar o demônio. E daí ele diz pra ela que ele tava seguindo essa luz, né? Que ele tinha ido pro mundo das sombras. E daí ele viu essa luz, ele começou a seguir e ele acha que essa luz é a Cortana. Cortana é uma espada que a Cordelia tem, que é uma espada de família. Que é uma espada que pode cortar qualquer coisa. A gente volta mais uma vez em 1900 e descobre que lá o James tá conversando com a Grace. E ele conta pra ela que ele tem esse poder de ir pro mundo das sombras. E aí a Grace fala assim, então seja meu amigo também. Como você sabe, eu sou adotada, né? E a única coisa que eu tenho da minha família é um bracelete. Só que a Tatiana, ela deixa esse bracelete guardado, que não sei o que, e não me deixa pegar. Você pode ir lá e pegar pra mim? O James diz que sim. Ele vai lá, pega o bracelete pra Grace e entrega pra ela. Só que quando ele entrega, ela fala assim, But eu esqueci que eu não vou poder usar, né? Porque a Tatiana vai ver comigo e tal. Você usaria, né? Como sinônimo da nossa amizade e não sei o quê. Aí o James diz que sim. E no bracelete tá escrito a seguinte frase. Lealdade me ata. E ela diz que essa frase é o lema da família dela, né? Que é a família Cartwright. E aí o James coloca a pulseira. E daí ele nunca mais tira essa pulseira. E é uma pulseira que acaba ligando ele a Grace. Ana, Cordelia e Matthew se reúnem para ir até o Hellwell. Não sei se é assim também se pronuncia, que é uma festinha de feiticeiros ali, seres do submundo e blá blá blá. Eles vão lá tentar colher informações, né? Porque se tem coisas estranhas, demônios estranhos aparecendo, etc., a galera do submundo é a primeira galera a saber o que acontece. E nesse meio tempo, o James, ele vai encontrar a Grace, porque chega uma carta dela falando assim, vem aqui me encontrar, não sei o que, preciso falar com você sozinho. Só que o Jesse, ele descobre que a Grace vai se encontrar com o James. E ele sabe que tem um demônio específico lá na estufa, que ele vai proteger a Grace, porque ela não podia sair de casa. Então ele vai atrás da Lucy, pra avisar ela que o James tá em perigo junto com a Grace, porque a Grace não sabe que esse demônio vai atrás dela, que não sei o que, blá blá blá. A Lucy, então, vai atrás da turminha, pra poder ajudar ela a ir atrás do James. A turminha, então, como eu comentei, tá lá no Hellwell. E nessa festa eles conversam com o Malcolm, que é o grande feiticeiro ali da época, a Hypatia, acho que é assim que se pronuncia o nome dela. E eles acabam pedindo a ajuda deles, enfim, pra ajudar com informações, piriri pororó. Só que eles não iam dar informação por nada, mas a Cordelia acaba salvando a vida deles ali. Tinha uma sereia que ia envenenar eles, enfim, a Cordelia percebeu e aí, enfim, salvou a vida deles. Então eles falam que vão ajudar sim eles a encontrar essas informações. E eles falam que vão mandar uma mensagem então pro Ragnar Fell, que é um outro feiticeiro que tem mais informações sobre o assunto. E o Malcolm também dá algumas lâminas especiais para Cordelia. Aqui a gente tem novamente uma pausa e a gente descobre que em 1902 o Thomas estava em Paris e ele encontrou o Alastair, que é o irmão da Cordelia, e eles acabaram saindo, fazendo uns rolezinhos ali meio juntos. Não ficaram necessariamente amigos, mas eles se conheceram um pouco melhor. Voltando então no presente, a Lucy então encontra o Matthew, a Cordelia, o Thomas e o Christopher. E os quatro vão, então, atrás do James com a Grace, porque a Lucy conta pra eles que um fantasma chegou ali numa rede de fantasmas pra ela essa informação. Que o James está correndo perigo lá junto com a Grace, porque o demônio vai atacar eles. James, por sua vez, tá lá junto com a Grace, eles se encontram. E ela diz pra ele, assim, que a mãe tá, tipo, super maluca, que ela não vai deixar eles ficarem juntos, que ela vai ser mandada pra Idris de novo, e blá, blá, blá. E que ela fala assim, você precisa casar comigo, me pede em casamento, a gente foge do mundo Nephilim. E o James fala que
que não vai fazer isso, que não sei o que, blá blá blá, porque ele não pode deixar as pessoas. Mas ela fica insistindo, mas ele bate o pé e fala que não, e ela fala a seguinte coisa, que qualquer outro homem teria aceitado quando ela tivesse feito o pedido. Mas que o James, ele é diferente. E aí os demônios, de fato, os atacam. Só que os amigos, eles chegam bem na hora, começa ali a luta, né? Então todos os caçadores de sombra ali, amiguinhos do James, estão lá lutando com os demônios. A Grace fica ali no cantinho, porque ela não sabe lutar nem nada. E aí, por fim, um demônio vira pro James e diz a seguinte coisa. Diz que ele é neto de um príncipe do inferno. E aí o James fala assim, você tá mentindo, que não sei o quê. Se eu sou mesmo neto dessa pessoa, então vai embora, deixa a gente aqui de boas. Aí o demônio diz pra ele a seguinte coisa. Em consideração ao seu avô, e pra provar, né, que eu tô falando a verdade, estamos indo embora, mas você não pode contar isso pra ninguém. Aí a Tatiana chega, cata a Grace e vai embora, e a Grace fica meio triste, né, porque o James não aceitou fugir junto com ela. Mas então eles voltam pro instituto. Quando eles chegam lá, o Ragnarfell, ele acatou o recado e ele foi lá conversar com eles. E aí ele fala que outro feiticeiro aparentemente está envolvido, que é o Emanuel Guest. Passa o endereço dele e fala, vão lá ver, mas não fala também pra ninguém que eu ajudei vocês, tá? E justamente quando ele fala isso, chega uma nova notícia. A Bárbara faleceu. A Cordelia vai pra casa então com o Alastair e faz ele prometer que ele não vai contar tudo que ele viu lá e etc. E ele fala, tá bom. E aí a campainha toca. Quando a campainha toca, a Cordelia fala, quem que deve ser, né? À noite o Alastair fala assim, não, eu vou lá atender e fica aqui. O Alastair desce, mas a Cordelia vai atrás, porque o quê, né? Ela é fofoqueira. Então ela vai atrás pra ver quem que é, pra ver se o Alastair não vai contar o que acabou de acontecer. E quem chegou, na verdade, é o Charles, que é o filho da Charlotte que eu falei, né? O irmão do Matthew. E aí o Alastair e o Charles, eles começam a conversar assim com bastante intimidade, entendeu? Falando sobre os planos do Charles de se casar com a Ariadne. Sabe a Ariadne que foi ferida pelos demônios também, junto com a Bárbara, filha do Inquisidor? Então, ela tava noiva do Charles. Então ele tá comentando ali sobre esses planos de casamento com ela, o que aparentemente deixa o Alastair extremamente infeliz. E aí o Alastair vira para Charles e diz que ama ele. E a Cordelia fica assim, em choque. Aí o Charles diz que também ama o Alastair, mas que eles não podem ficar juntos, que eles têm que fazer desse jeito, esse rolezinho que eles estão fazendo. Uma coisa mais de amantes, né? E que o Charles tá pensando em casar com outra pessoa, porque talvez a Ariadne não sobreviva, né? Mas ele não dá muitos detalhes, daí os dois começam a se pegar ali loucamente, né? Se jogam no sofá, um em cima do outro, não sei o que, um rally rola assim, pesadíssimo. E a Cordelia ali assim, ó, caralho, o que aconteceu aqui? Mas por fim o Charles para tudo e fala que ele precisa ir embora porque a Bárbara morreu. E que essa é uma oportunidade dele mostrar pra Clave que ele pode ser um líder. No dia seguinte, então, o James, a Cordelia, a Luz e o Matthew, eles vão atrás do Emanuel Guest, né, no endereço que o Ragnarfell passou pra eles. Chegando lá, eles encontram uma caixa meio destruída, tá tudo meio revirado, tudo meio uma zona. E a Lucy entra num quarto e ela encontra o corpo do Emanuel Guest morto, com a garganta cortada e tal. E ela, sem querer, invoca o espírito dele. E aí ele conta que foi ele que invocou os demônios, mas que ele não sabe mais nada além disso, porque ele foi traído. E foi aí que ele acabou morto. E quem fez o pedido pra ele de invocação estava usando uma máscara e todo coberto, então ele também não sabia se era nem homem nem mulher. Bom, os quatro então voltam pro instituto. Lá eles descobrem que mais uma pessoa foi atacada, e dessa vez quem foi atacada foi a Tatiana Blackthorne. Então ela também está ali no grupinho de risco por essa doença que ninguém sabe como curar, né? Porque a Grace então revela que ela vai se casar com o Charles. E ela pede o bracelete que ela tinha dado pro James de volta. E ele entrega pra ela. O James então fica muito triste, mas ele acaba contando pro Matthew. O Matthew fica pistolinha, vai atrás da Grace tirar satisfação. E a Grace diz que nem tudo é sentimento, que ela fez o que ela precisava fazer. O Matthew, então, ele diz que vai contar tudo, né? Que vai contar pro irmão dele quem ela é, o que ela tá fazendo, etc. E ela vira e diz a seguinte coisa. Matthew, me beija. E ele beija a Grace. Ele não sabe por quê, ele não sabe o que aconteceu. Ele sente que ele tá fazendo uma coisa muito errada, mas ele não consegue parar e ele acaba beijando ela de fato. E aí ela diz que se ele falar alguma coisa, ela vai contar pro James que ele beijou ela, né? E daí Matt fica de boquinha fechada. Nesse meio tempo, a Cordelia tá ali procurando o James e tudo mais, mas ela acaba encontrando a Ana, e a Ana pede pra ela ir com ela até na enfermaria do instituto pra ela ver a Ariadne. E daí quando ela chega lá, a Cordelia fica meio assim, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas a Ana fala umas coisinhas que dá a entender que ela tem algum sentimento pela Ariadne. Bom, tá uma loucura, né? Mas pra Cordelia ele ainda pensa muito no pai. E uma coisa que ela ficava pensando muito
era por que não testavam o pai dela na espada mortal, né? Aquela espada que quando é colocado na mão dos Nephilim, eles têm que falar a verdade. Mas ela acaba então recebendo uma notícia que o pai dela ele foi sim testado na espada mortal, só que não adiantou de nada porque ele não lembra do dia. Mas com esses novos ataques, então, eles adiam o julgamento do Elias pra resolver o que tem que ser resolvido, que é muito mais urgente, né? O Christopher, apesar de ser filho do Gabriel com a Cicely, ele é muito parecido com o Henry, porque ele também tem essa coisinha muito de ser cientista, pesquisador, sabe? Gosta de descobrir as coisas, de juntar meio que a magia com a ciência, sabe? Esse tipo de coisa. Então ele é tipo assim, a cabecinha do grupo, né? E daí ele acaba descobrindo que aquela caixa meio destruída que eles acharam na casa do Emmanuel Guest, uma Pikes. Pikes? Ih, gente, nunca sei como pronunciar isso. Mas é aquela caixa que, em Peças Infernais, inclusive, é a caixa que aprisiona os demônios. Pra quem não se lembra, é isso. É uma caixa que aprisiona demônios. Só que esse tipo de caixa foi extinto depois, inclusive, da Guerra Mecânica, né? Porque essa foi uma caixa muito usada ali pra catar os demônios, não sei o que, blá blá blá. Então, foi extinta depois disso. E o que tinha dentro dessa caixa era um demônio chamado Manticore. Esse é um tipo de demônio que ele consegue se desmembrar em outros mini-demônios com personalidades próprias, mas que servem a esse demônio de origem, vamos colocar assim. Então, se você mata um desses mini-demônios, isso não afeta o demônio original, entendeu? Porque é só um pedacinho dele, não é ele inteiro. Então, por isso que muitos demônios estavam aparecendo e nunca se acabava, porque eles tinham que matar o original. Eles têm a ideia, então, de, tipo, vamos prender esse Manticore, né? Porque como ele é muito difícil de matar, a gente vai ter que prender ele numa nova caixa. E a Cordelia se lembra quando ela tava lá no Hellwell, no quartinho da Hypatia, tinha uma Pikes. Então eles vão lá pedir ajuda da Ana pra ajudar a roubar essa caixa. E aí o James, a Cordelia, a Ana e o Matthew, eles vão então de novo lá no Hellwell pra tentar fazer o rolê da acontecer, entendeu? Nesse meio tempo, então, o que ficou definido pra Lucy, pro Thomas e pro Christopher fazer, ouvir de bituca ali uma reunião que vai ter da Clave. Então eles se desmembram em 2 grupos, né? Cordelia com o James e o Matthew e a Ana, eles vão lá pro Hellwell tentar pegar a Pikes, enquanto a Lucy, o Christopher e o Thomas, eles vão lá ouvir a reunião da Clave. Na reunião da Clave, então, foi instaurada uma quarentena. Ninguém pode sair e ninguém pode entrar em Londres. Foi descoberto que essa é uma doença contagiosa. Então, quando a Bárbara morreu, ela tinha um namoradinho, que era o Oliver, e ele tava com ela quando ela faleceu. Só que pouco antes dela falecer, ela teve um ataque e ela acabou arranhando o Oliver. Desse arranhão, o Oliver, ele também pegou a doença. Então, se a pessoa ela for arranhada, mordida ou qualquer coisa assim, ela também vai ficar infectada. Então, todos os doentes, eles vão ser mandados para a Cidade do Silêncio e vai ser instalada essa quarentena. E também os mais velhos vão fazer rondas para tentar deixar a cidade um pouco mais segura. Lá no Hellwell, a Cordelia acaba fazendo uma apresentação super sensual para distrair todo mundo. Uma apresentação que deixa o James e o Matthew de dana dura, né? Porque eles ficam ali chocados com a sensualidade de Cordelia. E enquanto isso, a Ana vai lá e seduz a Hypatia. O Charles, então, aparece por lá no Hellwell pra tentar falar com os seres do submundo. Uma coisa que a galera já tinha feito antes, né? Muito antes, porque a galerinha é inteligente. E o James com a Cordelia, eles têm que se esconder, então, em algum lugar. E eles acabam se escondendo na sala dos sussurros. E aí, meus amores? E aí, os meus amores? Essa é a cena do sabor. Porque eles acabam se pegando loucamente nessa cena, gente. Essa cena é o sabor, meu Deus do céu, é o sabor, meus amores, o sabor. Ai, que delícia. Ai, e aí o James vira pra Cordelia e fala, Daisy, minha Daisy. Ai, meu Deus. Por fim, o Matthew aparece e daí eles ficam tipo, ah, não, a gente só tava fingindo aqui, porque se alguém aparecesse, né, a gente ficava fingindo que a gente tava pegando. Assim, nosso jeitão mesmo. E aí a Ana entrega então a Pikes pra eles, e eles vão então pro instituto pra pegar o demônio. Só que quando eles chegam no instituto, pra se reunir toda a galerinha, né, a galerinha do terror, eles descobrem que já tem um demônio dentro da caixa, né? Então eles vão ter que fazer o quê? Primeiro eles vão ter que libertar o demônio, pra depois pegar o outro demônio. E eles fazem isso mesmo, então eles libertam, matam esse demônio, e justamente nessa hora, quem chega lá? Magnus Bane. Sim, ele mesmo, o maior de todos. O Magnus chega ali e fala que a Tessa com o Will tinham chamado ele, só que ele acabou chegando muito mais cedo, porque ele, né, fuso horários e tudo mais. E aí a turminha
E aí a turminha do barulho diz pra eles que eles descobriram que é o Mandacor, não sei o que, lá. E esse Mandacor, ele tá numa ponte. E aí eles pedem ajuda pro Magnus fazer uma magia ali pros mundanos não verem eles lutando lá, né? Pra ser uma distração mesmo. Aí o Magnus fala que ok, e todo mundo vai pra lá. Então o Magnus faz ali a ilusão e a galerinha do barulho vai lá lutar contra o demônio. Eles começam a lutar então contra o Manticore. E daí eles usam a Pyke. E daí o demônio ele é preso. É só que essa caixa não é resistente o suficiente. Então depois que ele é preso, pá, explode e ele volta. E aí, o Manticore, ele cata o James e ele fala pra ele assim, se você vier comigo pro outro mundo, né, lá pro mundo das sombras, e tudo isso aqui vai acabar, você já sabe quem é seu avô, não sei o que, né, fica tentando ali fazer o James ir na dele. Só que o James se recusa e a Cordelia acaba indo atacar o Manticore, só que ele dá uma chaputada na cabeça dela, joga ela pra fora da ponte. Aí a Lucy vai correndo no desespero, menina. Lucy chega lá na ponte e fica, Jesus, alguém, socorro. Alguém ajuda a menina lá, gente, acorde. Ajuda. Ela fica pedindo ajuda, ajudem ela daí. Alguns fantasmas que estavam ali, eles catam o corpinho de Cordelia e levam pra Lucy. E aí quando os fantasmas chegam, ela vê que o Jesse também tá ali. E ela vira pro Jesse e fala assim, por que tu fez isso? Mas desmaia. E aqui voltamos em 1900 para um grande parênteses que é por que a Cordelia tem, então, a Cortana, né? A Cortana, como eu falei, ela é uma fada de uma linhagem da família Carstairs, era do pai da Cordelia e tal. E o Alastair, ele também queria a Cortana. E aí o pai pergunta, por que você quer, lá. A Cordelia diz que ela quer porque ela quer ser uma grande heroína. O Alastair diz que ele quer porque a Cordelia, quando ela casar com o boy, ela não vai ter mais o sobrenome Carstairs e a espada não vai ficar mais na família. O pai, então, fala assim, então é sua, Alastair. Só que a espada, ela escolhe a Cordelia. Então, apesar do pai ter dado pro Alastair, a espada, ela se levanta e vai para a mão de Cordelia. E aí o pai diz, nesse caso não tem o que fazer, meu amor. Porque a espada, às vezes, ela escolhe quem vai empunhá-la, né? E nesse caso, a espada escolheu a Cordelia. Bom, isso é importante porque a Cortana, ela tem um papel muito importante na história, tá? Por isso que eu trouxe esse ponto aqui também, porque vai ter importância lá na frente. E aí, pra concluir o que acontece na ponte, né, a Cordelia cai e o demônio, ele desaparece, tá? Então, por ele ter sido atacado ali pela Cortana, ele desaparece e todo mundo volta pro instituto, eles contam o que rolou, então eles contam que é esse demônio Mandacor e etc. E aí, o James, ele fala que ele vai levar a Cortana, então, lá na casa da Cordelia, porque ela esqueceu lá com ele, e blá, 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 porque ela, né, tinha caído lá no lago e etc. Quando ele chega lá, ele fala pra Cordelia que ele tá muito confuso, porque ele achava que ele amava muito a Grace, mas agora ele não tem tanta certeza, e ele sente um negocinho ali por ela, né, todo o rolê que aconteceu na sala dos sussurros, que eles se pegaram loucamente, né, e tal. Aí o Alastair chega, manda ele embora pra casa e fala pra Cordelia assim, ele sempre vai gostar da Grace. Não vai adiantar você ficar querendo ficar com ele, sabe, porque ele gosta da Grace. E aí nisso, o Alastair e a Cordelia, eles brigam, e o Alastair revela, então, que o pai da Cordelia, o Elias, ele é alcoólatra e que isso sempre foi muito escondido da Cordelia, que tanto ele quanto a mãe sabem, mas que eles esconderam isso muito da Cordelia porque ele não queria que ela sofresse o que ele sofria, né? Porque ele tinha que ficar cuidando do pai, ele tinha que encher as garrafas pra ninguém saber. E então, tipo assim, ele tinha que ficar tapando esses buracos porque ele não queria que a Cordelia sofresse tanto quanto ele. Mas que esse era o motivo, inclusive, do pai ter sido testado na espada mortal e não se lembrar de nada, porque ele tava bêbado no dia que aconteceu. E aí, enquanto tudo isso tá acontecendo, a Lucy está lá na casinha dela, já acordou. Ela chama o Jesse. Quando o Jesse chega, ela fala pra ele assim, por que você chamou os espíritos lá pra ajudar, né? E também questiona por que ele anda com um medalhão no pescoço. A primeira resposta do porquê da chamada dos mortos, ele diz que não foi ele que convocou os mortos, e sim que ela convocou os mortos e que ele atendeu o chamado. E que ela tem algum poder sobre os mortos, entendeu? Então, ela consegue os convocar. E ele fala que o medalhão que ele carrega no pescoço é porque é um medalhão que contém o último suspiro dele. Porque quando ele tinha 17 anos, lembra quando eu falei lá atrás que a mãe não deixou os Irmãos do Silêncio levar o corpo dele? Então, a história do Jesse, ela é bem simples, assim. O Jesse, e é nesse momento que ele conta pra Lucy. Ele diz que ele sempre quis ser um caçador de sombras, né? Já que ele é filho de um caçador de sombras e tal, só que a mãe nunca quis. Então, quando ele tinha 17 anos, ele falou, se você não me deixar colocar as marcas, eu vou fugir e vou fazer, sabe? Porque por ele ser um caçador de sombra, ele pode, né, se emancipar depois que ele tiver mais velho e ir pro instituto, enfim, até como o Will fez mesmo lá em Peças Infernais. E aí a mãe fala assim, não, tá bom, então chama os Irmãos do Silêncio.
Só que o Jesse era muito fraco. Então, quando a primeira marca foi feita nele, que é a marca da visão, ele ficou muito mal e ele acabou falecendo. Só que no último momentinho, a Tatiana chegou com esse medalhão. E esse medalhão, então, contém o último suspiro dele. E aí ele diz que a Tatiana fez isso porque essa é a esperança dela de conseguir trazer ele de volta à vida. Tá acabando, gente. A última volta no tempo, que é 1901, a gente descobre, então, que o Matthew, ele carrega um segredo e que ele matou alguém. Então, a gente percebe que o Matthew, ele é uma pessoa que ele se faz muito mal. Então, é por esse segredo que ele carrega que a gente não descobriu ainda qual é. E aí, sabendo que é o Mandacor, o Christopher, ele começa a trabalhar num antídoto, só que ele precisa de um último ingrediente, que é uma planta, e essa planta tem na casa Blackthorn, lá naquela estufa. Então, o James e o Matthew, eles decidem ir na casa da Tatiana pra catar essa planta. Só quando eles saem da casa do Matthew, os demônios aparecem, atacam o Christopher, e o Christopher também fica infectado pela doença e é enviado para a Cidade do Silêncio. Então, Lucy, Thomas, Cordelia, James e Matthew se reúnem para decidir o que eles vão fazer e ir lá nessa casa pegar um ingrediente, mas bem nessa hora chega uma carta do Jam pro James falando que ele tem que ir para a Cidade do Silêncio. Então, a gente tem de novo os grupos divididos. A Cordelia, o Matthew e o James, eles vão para a Cidade do Silêncio para ver o que o Jam quer, enquanto a Lucy e o Thomas vão lá na antiga casa do Lightwood, para pegar a planta e terminar o antídoto. Então, seguindo James, Cordelia e Matthew, eles chegam na Cidade do Silêncio, e quando eles chegam lá, todos os infectados, eles se levantam, e eles começam a falar que o James, ele pode salvar todo mundo, que ele foi convocado pelo Príncipe do Inferno. O Jam, então, aparece ali, fala que ele nunca mandou esse bilhete, e que é pra ele sair, vazar, sabe? Vaza daqui, porque o bagulho tá ficando feio. Só que quando ele sai, então, da Cidade do Silêncio, o James, ele percebe que ele tá com um arranhão que o Christopher fez nele e que, né, esse arranhão tá sangrando, então ele tá infectado também. Só que o sangue dele abre a passagem pra esse outro mundo. E o James, então, ele fala, não tem outra solução, eu tenho que ir lá ver esse bagulho, isso aqui tá tudo se rondando ao redor de mim, eu tenho que salvar todo mundo, né? Ele coloca uma cordinha na cintura e entra na passagem, e a Cordelia com o Matthew ficam ali vendo se alguma coisa vai acontecer na corda, pra tentar salvar ele se alguma coisa der errado. Enquanto isso, a Lucy com o Thomas vão lá na antiga casa dos Lightwood. Então, o Thomas entra na estufa pra pegar o negócio e a Lucy fica ali fora. Aí a Lucy percebe que tem alguém ali, um barulhinho, um negocinho. Então ela pega, vai lá ver o que aconteceu e ela vê que é a Grace, assim, apoiada no caixão do Jesse, desabafando, falando que ela nunca quis participar das coisas da Tatiana e que se casar com o Charles foi a única solução que ela achou pra fugir da mãe, né? Porque ela não queria mais participar desse tipo de coisa, que não sei o que, blá 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 blá. Aí um demônio aparece e diz a seguinte coisa pra ela: Grace, você não devia ter feito o que você fez, você não pode desfazer coisas grandiosas, você tem que refazer o que você tentou desfazer. A Lucy então aparece ali, luta contra o demônio, corta o demônio fora. O demônio desaparece e o Jesse aparece. E o Jesse fala, então, pra Grace que a Lucy consegue ver ele e tal. Só que nisso, a Lucy, ela tem uma visão do James lá nesse mundo das sombras e que ele tá muito mal, assim, que tá acontecendo um rolê muito errado. E ela fala assim, eu preciso ir atrás dele, por favor, me ajuda. Aí nisso, o Thomas, ele chega também, e aí a Grace fica tipo, o que vocês estão fazendo aqui, blá, blá, blá. Só que aí, por fim, a Grace vira pro Jesse e fala assim, me leva pra Cidade do Silêncio do jeito que você viaja. Aí ele fala, não sei se isso vai dar certo, que não sei o que, né, porque ele consegue, tipo, desaparecer como um fantasma e aparecer em outro lugar. Aí ela, tipo, meio que obriga ele a fazer, né, ela fala assim, Jesse, me leva com você. E aí ele tem que levar. Enquanto isso, o Thomas, então, ele é mandado lá pra casa do Matthew, né? Onde o Christopher tava fazendo o antídoto pra terminar o antídoto. O Thomas chega lá, então, e aí tem todo um sururu, mas por fim ele consegue fazer o antídoto junto com o Alastair. E eles, então, vão pra Cidade do Silêncio pra levar o antídoto pra lá pra galerinha. Nesse meio tempo, o James, então, foi pro mundo das sombras. E ele lá descobre quem é o avô dele. O avô dele é um príncipe do inferno que se chama Belial, né? Um dos anjos caídos. E o que ele quer é possuir o corpo do James. E aqui tem tipo uma historinha do próprio Belial mesmo, né? Todos os demônios, quando eles caíram, né? Eles desertaram lá de Deus. Deus puniu ele de algumas formas. E Belial era um anjo que amava muito os humanos. Então, a punição dele foi nunca poder andar entre os humanos. Então, tipo assim, ele pode possuir o corpo de alguém rapidamente, mas ele não pode ficar aqui, sabe? Só que tudo isso mudou quando Tessa engravidou e teve filhos. Então, ele poderia fazer isso com descendentes dele. Então, ele quer possuir o corpo do James. E por isso, ele fez tudo que ele fez, né? Ele tirou os demônios
de Londres pra enfraquecer os Nephilim. E ele atacou os Nephilim com essa doença pra chantagear o James. E o James, ele aceitar ser possuído pra desfazer, né? Todo mundo ficar bem. Mas o James diz que ele só vai aceitar se ele fizer todo mundo ficar bem antes. Mas o Belial fala que não. Aí eles começam a ter uma pequena luta ali. Aí lá fora tá a Cordelia com o Matthew. E aí a Cordelia fala, não, isso aqui tá errado, a corda tá meio bamba, não sei o que. Ela lembra, né, a Cortana, ela pode cortar qualquer coisa. Então, ela enfia a Cortana no portal e consegue entrar dentro do portal. E entra no mundo das sombras. Lá ela vê o James com o Belial. O Belial manda o Manticore atacar o James. Eles começam um sururu ali de lutas e etc. O James acaba conseguindo matar o Manticore. E posteriormente, quando o James tá quase ali perdendo pro Belial, a Cordelia dá um saltão lá, enfia a Cortana no Belial e daí ele some. E os dois então voltam pra Cidade do Silêncio. E daí a Lucy acabou de chegar quando o James e a Cordelia caem ali. Só que o James, ele tá infectado, né? E ele tá muito fraco, porque ele já tava infectado lá pelo Manticore e ainda lutou ali, então ele tá super machucado, ele tá quase morrendo. E aí o Jesse tira o medalhão dele e oferece o último suspiro pro James voltar à vida. Ai, meu Deus! Aí o Thomas chega lá com o antídoto e todo mundo fica bem. Todo mundo muito bem. A galera fica sabendo então que o James derrotou o demônio, mas não ficam sabendo essa parte do Belial. Mas a Grace chega lá e fala pro James assim, pede perdão, nananana, fala que... E revela, na verdade, toda a verdade para o James, dizendo que, enfim, ela não queria fazer aquilo, mas ela precisava fazer. Então ela pega a mãozinha dele e coloca a pulseira na mão dele de novo. O bracelete prateado. E aí o James volta a ficar apaixonado pela Grace. E ela fala pra ele que ele precisa ir na mansão Blackthorn em Idris e destruir um autômato que a Tatiana tem lá guardado. Lembra os autômatos lá de Peças Infernais? Então, a Tatiana tem um guardado e se a Tatiana morrer, esse autômato vai atacar todo mundo, blá blá blá. O James faz isso, ele acaba fazendo isso junto com o Matthew e com a Cordelia. Então ele vai lá e queima a mansão Blackthorn. E lá dentro da mansão tinha várias coisas de magia das trevas, etc, etc. Bom, o James então queimou a propriedade inteira. E enquanto isso, a Lucy, ela vai até o túmulo do Jesse Blackthorn pra fazer um desabafo, se despedir dele, falar que ela não queria que aquilo tivesse acontecido com ele, etc, etc. Mas enquanto ela tá lá, o Jesse aparece. E daí ele fala pra ela que ele continua ali, só que ele tá mais fraco. No dia seguinte, então, a Clive é convocada, né, pra fazer uma reunião, assim, conversar sobre tudo que aconteceu e etc, etc. Só que aí a Tatiana Blackthorn, ela dá um surto no meio da reunião, fala que o James, ele foi lá e queimou a mansão dela, que não sei o que, blá, 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 blá. O James não tem nenhuma coisa pra dizer, né, porque ele realmente fez aquilo, só que ele não pode falar que ele fez por conta da Grace, que não sei o que e tal, e daí a Tatiana fala assim, fala Grace, fala que ele fez isso, que não sei o que. Quando a Grace, ela vai falar alguma coisa, a Cordelia levanta e fala a seguinte coisa. Então, meus camaradas, o James, ele não podia estar queimando a mansão Blackthorn porque ele passou a noite inteira comigo no meu quarto. Entendeu? 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 É mentira, obviamente, né? Porque ele estava lá queimando a mansão de verdade. Só que aí fica aquele choque que não sei o que, né? Ela colocou a reputação dela em jogo. E aí, por conta disso, o James pede a Cordelia em casamento e fala que eles vão ficar casados por 1 ano. Né, um casamento fake, que só quem vai saber que é fake são os amigos e tudo mais. Mas eles vão ficar casados por 1 ano, pra ele não acabar com a reputação dela. Depois desse 1 ano, ela tá livre pra encontrar o amor da vida dela. Porque como ele tá com o braceletinho de novo, ele não tá pensando como ele mesmo, né? E aí ele fica tipo assim, não, porque você não gosta de mim, né, Daisy? Que não sei o que, eu sei que você não gosta, então tá tudo certo aqui, nós, né? Brincalhão mesmo, não sei o que, sabe? Tipo assim, ele tá doidinho. E dentro dessa doideira, inclusive, ele diz que ele não ama a Cordelia e ele diz que ele ama a Grace. Então, assim, né, a Cordelia sente no pequeno coraçãozinho dela aquela dor. Enfim, quando eles vão lá investigar o incêndio, eles descobrem que a Tatiana tinha várias coisas de magia das trevas e por conta disso ela vai ser enviada pra cidade de Adamante para ser uma irmã de ferro. A Grace, nesse meio tempo, ela vai ficar lá junto com a família da Ariadne, mas ela ainda vai se casar com o Charles. E o Elias, por fim, é perdoado pelo crimezinho lá que ele estava sendo acusado, porque a Cordelia ajudou a salvar todo mundo, então em agradecimento à Cordelia, o pai dela vai ser perdoado. Bom, chegamos ao final dessa jornada, que é o noivado da Cordelia com o James. E aí dentro desse noivado, temos alguns bafos. O primeiro bafo é que o Charles vai lá falar com o Alastair, e o Alastair
tá ali junto com a Cordelia, e daí o Charlie chega e fala assim, ai, Cordelia, você pode dar uma licença? E aí o Alastair fala, não, que a Cordelia vai ouvir tudo que ele tiver pra falar. Aí ele fica tipo, blá, 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 né? E aí ele fala assim, então, né, queria ficar com você, não sei o quê. Daí o Alastair fala que ele não quer isso, que ele não quer ficar com um cara que esconde ele, então, que está acabado entre os dois. Suprassumo. Ele, inclusive, ele fala uma frase muito boa, porque ele fala assim, você pode ter tudo que você quiser, Charles, mas você não pode ter a mim. E aí me lembrou muito uma música da Foxes. Se você não ouviu ainda, ouça. Feet, Don't Fail Me Now, que ela fala, you can have it all, but you can't have me. É o Alastair pro Charles. O segundo bafo, então, é que o James fala pra Gracie que ele não quer mais nenhum contato com ela, porque ele deve isso à Cordelia, já que a Cordelia tá se sacrificando por ele. Então que eles precisam manter relações distantes a partir de agora. O terceiro bafo é que a Ariadne chega pra Ana e fala que ela ouviu tudo que a Ana falou pra ela enquanto ela estava lá inconsciente e na doença. E ela diz que ela ainda tem amor pela Ana e que ela vai fazer de tudo para reconquistá-la. Ai, meu Deus! Porque ela diz a seguinte coisa, que ela sempre quis ter filhos e uma família, mas ela pode ter tudo isso, mas e se ela não tiver o amor da vida dela, não faz diferença. E a Ana fica assim, vamos ver. Quarto bafo desse final, o Alastair chega lá com um grupinho, com a turminha. Tenta ali, né, se enturmar mesmo, né, porque a gente sabe que ao longo dessa história, o Alastair, ele fez muito mal pros meninos lá na academia, né? E principalmente o Matthew odeia muito o Alastair. E aí ele tenta ali se enturmar e o Matthew fala assim, olha aqui, gato, não vai dar, sai fora. E o Thomas tenta defender, né? O Thomas fala assim, gente, acho que a gente tem que dar uma segunda chance pra ele e tal. E aí o Matthew diz que ele nunca quis falar isso pro Thomas, mas que ele vai falar o que o Alastair fazia na academia. E o que ele fazia é que ele disseminava o boato de que o Matthew era um filho bastardo da Charlotte com o Gideon, que é o pai do Thomas, porque o Henry não conseguia mais, né? Então ela precisou de outro cara pra fazer outro filho. E falava também, ninguém podia culpar o Gideon por isso, porque a Sophie era tão feia por conta daquela cicatriz que ela tem no rosto, que ele tinha que arrumar outra mulher também. E que o Thomas, ele era super pequenininho e magrinho e etc. Porque ele era filho de uma mundana prostituta. Aí o Thomas fica pistola e fala assim, ó, se você chegar perto de mim mais alguma vez, Alastair, eu vou te jogar lá no rio, vou quebrar tua cara. O quinto e penúltimo bafo que acontece na festa de noivado é a Lucy encontrando a Grace e as duas decidindo que vão unir forças para tentar fazer o Jesse voltar à vida. E o último bafo, então, que acontece na festa de casamento e que encerra o livro é o Matthew confessando para Magnus Bane que ele está apaixonado pela Cordelia e que ele vai esperar esse 1 ano do casamento fake aí com o James e depois ele vai se declarar pra ela e vai tentar ficar junto com ela. E aqui termina o livro e aí a gente tem somente mais o epílogo. E aí o epílogo ele é bem simples. O Belial, ele aparece e ele fala que eles estão achando que ele vai demorar pra voltar, né? Porque inclusive tem até um momento que eles acham que ele vai demorar pelo menos mais um século pra conseguir se recuperar do corte da Cortana e tudo mais. Mas ele diz que ele vai voltar muito antes do que isso. Está feliz que a Tatiana foi enviada para ser uma irmã de ferro, porque assim ele vai conseguir atacar a Clave de dentro para fora. Então ele vai ter muita coisa ali para usufruir, para conseguir atacar os Nephilim de dentro. E assim esse livro se encerra. É isso, Brasil. Esse foi Corrente de Ouro, olha, brilhando como ouro. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha refrescado a memória de vocês para vocês conseguirem ler Corrente de Ferro agora em novembro. Aguardem que as Shadoranhas têm surpresas para a Corrente de Ferro, então aguardem que vem aí. E no mais, meus amores, é isso. Peço que você se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito, deixe seu like. Me siga nas redes sociais também, que eu vou deixar passando aqui na tela para vocês. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo grande.